Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos iniciar mais uma aula de ciências e o assunto que a gente vai estudar essa semana é sobre distribuição eletrônica, tá? É uma continuidade do modelo atômico de Bohr que a gente estudou na semana passada, tá certo? Segundo Bohr, os elétrons estão em órbitas que ele chamou de níveis de energia. Então, pessoal, admite-se a existência de 7 camadas eletrônicas, designadas pelas letras maiúsculas K, L, M, N, O, P e Q. À medida que as camadas se afastam do núcleo, aumenta a energia dos elétrons nelas localizadas. Essas 7 camadas formam os 7 níveis de energia da eletrosfera, sendo K o primeiro nível e de menor energia. Aí vamos passando pelo segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto nível, até chegar aqui no sétimo nível, que é representado pela letra Q, que é o nível de maior energia, tá certo? Cada nível suporta uma quantidade máxima de elétrons. Então, aqui, K suporta 2 elétrons, L, 8 elétrons, M, 18 elétrons, N, 32 elétrons, O, 32 elétrons, P, 18 elétrons e Q, 2 elétrons. Então, temos aqui, novamente, as camadas ou níveis e a quantidade de elétrons que cada uma comporta. Como exemplo, vamos ver como ocorre a distribuição dos elétrons por camadas nos elementos sódio e cloro. Então, temos aqui Na, sódio, e aqui temos seu número atômico, 11, que é o mesmo que prótons. Como os elementos da tabela periódica são considerados neutros, isso quer dizer que a quantidade de elétrons vai ser a mesma que prótons, então vai ser 11, tá certo? Então, tenho aqui que distribuir esses 11 elétrons em camadas, que vai ficar assim. Na camada K, como suporta somente 2 elétrons, eu coloco aqui 2, que é a sua capacidade total. Na camada L, vai ficar 8 elétrons, que também é a sua capacidade total. Então, eu já distribuí aqui 10 elétrons, né? Como o sódio tem 11, falta 1. E esse 1 elétron que falta, ele vai ficar aqui na camada M, tá? Então, a distribuição ficou assim. K, 2 elétrons, L, 8 elétrons e M, 1 elétron, totalizando os 11 elétrons do sódio. Agora, para o cloro, temos aqui o seu número atômico, que é 17. A gente sabe que o número atômico é o mesmo que prótons, e como os elementos da tabela periódica são neutros, os elétrons também vai ser 17, tá bom? Então, vamos aqui dividir. Começando pela camada K, que vai ficar 2 elétrons, porque é o máximo suportado. Posteriormente, vai para a camada L, que vai ser 8 elétrons, que também é o máximo suportado. Então, já temos 10 elétrons, né? Falta 7 para concluir os elétrons do cloro. Então, na camada M, como tem capacidade até 18 elétrons, vai ficar o 7, que é o que resta para completar 17. Então, temos aqui na distribuição do cloro K, 2 elétrons, L, 8 elétrons e M, 7 elétrons, totalizando os 17 elétrons do cloro. O diagrama de Pauli, também conhecido como diagrama de energia, é a representação da distribuição eletrônica através de subníveis de energia. Para melhorar a disposição, Pauling propôs os subníveis de energia. Através deles, seria possível dispor os elétrons do menor ao maior nível de energia de um átomo no seu estado fundamental. O modelo proposto por Pauling, ele também divide a eletrosfera em 7 camadas eletrônicas, que são aquelas que a gente já viu.
K, L, M, N, O, P e Q, que ficam ao redor do núcleo, sendo que cada uma delas permite um número máximo de elétrons, que são 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 2, respectivamente. Na distribuição eletrônica também foram atribuídos os subníveis de energia, apresentando primeiro o elétron de menor energia até chegar ao elétron de maior energia. A camada K tem apenas um subnível, que é o S. A camada L tem dois subníveis, S e P. A camada M tem três subníveis, S, P e D, e assim respectivamente. Os subníveis S permite até 2 elétrons, enquanto os subníveis P permitem até 6 elétrons. Na sequência, os subníveis D permitem até 10 elétrons, enquanto os subníveis F permitem até 14 elétrons. Repare que a soma dos elétrons comportados em cada subnível por camada eletrônica resulta no número máximo de elétrons em cada uma das 7 camadas. Foi aí que Pauling, ele então descobriu uma ordem crescente de energia. A partir daí surgem as setas diagonais no esquema para fazer a distribuição eletrônica dos elementos. Para fazer a distribuição eletrônica em subníveis de energia, a gente tem que levar em consideração as informações que o diagrama de Pauling nos traz. Então, aqui na vertical, a gente tem um número máximo de elétrons por nível ou camada, né, que são as camadas representadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Cada uma suporta, respectivamente, né, 2, 8, 18, 32, 18 e 2 elétrons, tá? Então, é respectivo aqui, número de elétrons em cada camada dessas, tá certo? Aqui na vertical, a gente confere a quantidade que cada uma suporta de elétrons. E a gente tem que olhar também, ó, o número máximo de elétrons por subnível. Então, no subnível S, a gente suporta 2 elétrons. No subnível P, a gente suporta 6 elétrons. No subnível D, o máximo é 10 elétrons. E no subnível F, o máximo é 14 elétrons. Então, vamos aqui fazer a distribuição dos elétrons do sódio, que a gente sabe que é 11. Então, vamos começar. Vai ficar um S2, tá? Que é a primeira camada K, que ela suporta no máximo 2 elétrons. E no seu subnível também, subnível S, o máximo é 2, então fica um S. Já temos 2 elétrons, tá? Passando aqui, ó, para a próxima camada, a gente vai seguindo as setas, tá? Seguindo aqui a seta, a gente vai ter 2S, né? Vai ficar 2S2, que a gente sabe que é o máximo suportado nesse subnível. Então, a gente já colocou 4 elétrons do sódio, tá? Seguindo a seta, vai ficar o quê? 2P. 2P o quê? 2P6, que é o máximo suportado nesse subnível, tá? Então, a gente já tem o quê? 10 elétrons distribuídos. Falta um, seguindo aqui a seta, ó. De cima para baixo, a gente vai ter o subnível 3S. E vai ficar 3S1, que é o elétron que falta para completar os 11 do sódio. Então, de forma geral, a distribuição do sódio em subníveis ficou 1S2 na camada K, 2S2 e 2P6 na camada L e 3S1 na camada M, né? E a gente somando aqui, ó, os valores, né, dos subníveis, a gente está vendo aqui a quantidade total de elétrons, é óbvio, né? Do sódio, 2, 2, 6, dá 10 com 1, 11. Então, vamos fazer a mesma coisa para o cloro, né, que tem 17 elétrons. Então, vamos fazer a divisão. Vai ficar seguindo aqui as setas, né, sempre de cima para baixo. Primeiro, um S2, que é o número máximo de elétrons suportado no subnível S.
Seguindo a seta aqui, vai ficar, ó, 2s2. Então, a gente já distribuiu 4 elétrons. Seguindo aqui as setas, ó, vai ficar 2p6, que é o máximo suportado nesse subnível. Então, a gente já tem 10 elétrons, né, distribuídos do cloro. Seguindo aqui para baixo, ó, a gente vai ter o subnível 3s e vai ficar 3s2, tá? Porque é o máximo suportado no subnível S. 3s2. Então, a gente já tem o quê? 12 elétrons distribuídos, tá? E seguindo aqui, ó, a gente vai ter o subnível 3p, que vai ficar os 5 restantes. Como ele suporta 6 e só falta 5 para completar o 17, vai ficar 3p5. Então, de forma geral, ficou 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. 1s2 na camada K, 2s2 e 2p6 na camada L e 3s2, 3p5 na camada M, né? E a gente contando aqui, ó, os valores dos elétrons de cada subnível desse, né? 2, 2, com 6, 10, com mais 2, 12, com mais 5, 17, a gente tem o total de elétrons do cloro que foi aqui distribuído, tá bom? Então, temos aqui a distribuição eletrônica na tabela periódica, mas a gente não trouxe aqui a tabela completa. Estamos mostrando aqui apenas os elementos que fazem parte dos chamados representativos, isto é, são os elementos do grupo 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 da tabela periódica, tá? E aqui a gente pode perceber, pessoal, que os 7 períodos da tabela que a gente já estudou, que ajuda a gente a localizar os elementos, né? Eles são também os 7 níveis de energia, né? As 7 camadas que a gente está estudando hoje. Então, os elementos do primeiro período, eles só têm a camada K. Os elementos do segundo período, eles têm a camada K e L. Terceiro período tem KLM e assim respectivamente, tá bom? Então, a gente consegue identificar, olhando o período da tabela periódica, quantas camadas de energia, né? Quantos níveis de energia esse elemento tem, tá bom? E algumas tabelas periódicas traz para a gente os valores de elétrons em cada camada dessa. Então, a gente vê aqui, ó, que no hidrogênio só tem uma camada, camada K, né? E tem um elétron. O lítio, ele tem duas camadas, K e L, certo? Na camada K ele tem 2 elétrons e na camada L ele tem um elétron, tá? Aqui o sódio, ó, dá pra gente ver que na camada K ele tem 2 elétrons, na L 8 elétrons e na M 1 elétron, tá? Então, assim, respectivamente, algumas tabelas trazem essa informação pra gente, né? Eles dão o número de elétrons por camadas, tá? E não em subníveis, como a gente tinha visto no diagrama de Pauling, tá? Aproveitando, pessoal, essa aula para dar um reforço sobre o conteúdo de tabela periódica que a gente viu na aula passada, que vocês viram de forma bem básica, né, como é a organização da tabela, tá? Que ela tem 7 períodos, né? Ela tem 18 grupos, os elementos, como eles são lá encontrados, que ele tem o valor de massa, de número atômico, né? Tudo isso a gente já viu. E eu trouxe hoje aqui outro modelo da tabela que mostra outras formas de classificar os grupos, tá? Os grupos da tabela, que é de 1 a 18, a forma comum da gente representar, tá? Então, esses grupos, né, eles podem ser representados de outras formas. A gente tem os elementos chamados elementos representativos, que são os elementos do grupo 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, que eles têm essas outras formas aqui de chamar o grupo. Grupo 1A, 2A,
3A, 4A, 5A, 6A, 7A. E aqui o curioso do grupo 18 é que ele pode ser chamado de grupo 0, tá? E a gente tem também, ó, os elementos de transição, tá bom? Que são os do grupo de 3 a 12, que pode ser chamado, ó, de grupo 3B, 4B, o grupo 5 de 5B, tá? E assim vai, vocês vão olhando que vai mudando. Aqui o 8, grupo 8, 8B, grupo 9, 8B, grupo 10, 8B, grupo 11, 1B, grupo 12, 2B. Por que que aqui se repete, né, 8B? Porque eles têm semelhanças bem parecidas, então usa-se a mesma nomenclatura, tá? E também tem outro tipo de classificação desses grupos, né? O grupo 1, ele também é conhecido como grupo dos metais alcalinos, tá? O grupo 2 é conhecido também como metais alcalinos terrosos, tá? Outro exemplo, o grupo 13 é também conhecido como grupo da família do boro, tá? Então, são outras formas de classificar, de chamar os grupos da tabela periódica. Lembrando que o padrão, né, o principal, é os de 1 a 18, que a gente já estudou normalmente, tá? Então, é para vocês guardarem essa tabela que tem informações importantes para vocês. E essa foi a nossa aula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me procurar, tá bom? E até a próxima aula.